gravamos as nossas reflexões, não por motivo de vaidade, nem nada que possa ser parecido, não, mas apenas para que possamos depois assistir e corrigir as nossas falhas, melhorar alguma coisa que pudesse ser melhorada, e aquilo que pudesse ser aproveitado nós disponibilizamos na internet também, no YouTube, para que algumas pessoas que não têm oportunidade de estar presentes possam ter algum acesso à informação também. É um tipo de melhora, né? Seria um instrumento que ajuda. Uma boa noite. Boa noite. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Grupo Espírita André Gustavo, nessa manhã de domingo ensolarada, em Governador Valadares. E gostaria de trazer para vocês uma reflexão. Mas nessa reflexão eu gostaria de começar fazendo um comunicado, dando uma notícia para vocês. Depois de algumas passagens pela academia, de ter frequentado alguns cursos, eu estou de volta à universidade. E para aqueles que não estão muito ambientados com esse termo técnico, universidade, eu gostaria de dizer que para se existir uma universidade, existem 3 pontos que são fundamentais, sem os quais, ou sem um dos quais, não se pode constituir uma universidade. São eles: ensino, pesquisa e extensão. O que é isso? Ensino, todos nós sabemos o que é: conhecimento, o estudo. A pesquisa é procurar pesquisar e conhecer aquilo que ainda não está descoberto, ou mesmo aperfeiçoar aquilo que já foi descoberto, aquilo que já está posto. Entrar, penetrar os segredos mais profundos daquilo que está sendo visto com olhares muitas vezes superficiais. E, finalmente, o terceiro ponto, a extensão. O que é a extensão numa universidade? É o contato da instituição, que tem ensino e pesquisa, com a comunidade que a circunvizinha. Ou seja, que a pesquisa e o conhecimento tenham uma parte prática, que é levar esses saberes e esses fazeres até a comunidade que está em torno, ou mesmo a comunidade que está distante. Então, esses 3 elementos, ensino, pesquisa e extensão, estão presentes na universidade. E essa universidade que agora eu estou cursando não é uma universidade estabelecida fisicamente. Embora o curso que eu estou procurando fazer seja o curso de medicina. Essa universidade é a universidade da vida. Não é uma universidade que está registrada no MEC ou em alguma outra instituição federal de ensino. A universidade da vida é aquela que todos podem se matricular. Está aberta a todos, não há necessidade de fazer vestibular, não há necessidade de se submeter ao Enem, mas todos podem ter acesso. E esse curso de medicina que nós estamos fazendo, que tem nos ajudado a conhecer muito do ser humano, é o curso da medicina com especialidade na alma. Então, digo hoje aqui com vocês que eu me matriculei no curso na Universidade da Vida para fazer um curso de medicina da alma. E o que o curso de medicina regular, ou mesmo a medicina da alma, procura oferecer a um cidadão ou a um aluno que ali se matriculou?
procura oferecer condição para que ajude outros seres a encontrar curas, benefícios para a saúde, bem-estar no sentido amplo. Mas os cursos de medicina regulares procuram formar profissionais para que cuidem de outras pessoas. E nesse caso, no meu caso, o meu único paciente sou eu mesmo. Não consigo, por enquanto, talvez daqui a pouco tempo, uma coisa em torno de alguns bilhões de anos, tratar outras pessoas. Mas por enquanto, eu estou nesse curso procurando um tratamento de um paciente só, eu mesmo. E nesse processo de busca, de compreensão de uma medicina espiritual, eu tenho feito algumas descobertas que são pessoais, são íntimas, mas mesmo assim eu gostaria de compartilhar com vocês algumas delas nessa manhã de domingo. Em primeiro lugar, o que eu descobri foi que ninguém é capaz de curar ninguém. Custei a chegar a essa conclusão, mas descobri que ninguém é capaz de curar ninguém. Ouso até dizer, que é uma ousadia muito grande da minha parte, que nem Jesus curou alguém. Porque eu vou falar uma coisa aqui, em primeira mão, falando para vocês aqui, tinha as crianças da sala, que isso não saia daqui, mas tem que revelar uma descoberta. Que mesmo aquelas pessoas que estão registradas na Bíblia, está registrado que Jesus curou, mesmo essas pessoas morreram. Foi a verdade. Todas elas morreram. Não imediatamente ao fato, mas ao longo da sua encarnação, assim que os seus corpos foram perdendo vitalidade, todas elas morreram. Então, nesse caminho de observação à universidade da vida, nós vamos descobrindo que as curas não podem ser feitas, ou melhor, elas não conseguirão êxito pleno para os corpos, no sentido de preservar a vida eternamente. As curas definitivas só poderão ser feitas para os espíritos. Para os corpos, é evidente que poderá se fazer atenuação de males, ou atenuação de processos que nós enxergamos como males, mas que também são processos naturais a partir de micro-organismos, a partir de desarmonias energéticas, a partir de quebraduras, arranhaduras, luxações. Essas serão feitas ou serão providenciadas para se dar um conforto material e até mesmo emocional para o indivíduo que está habitando aquele corpo. Mas o indivíduo que habita esse corpo, como nós acabamos de dizer, só será curado por ele mesmo. O único médico capaz de curar qualquer indivíduo é ele próprio. Mesmo. Em muitos lugares eu vi que Jesus é o médico das almas. Sim. Concordo em gênero, número e grau. Jesus, eu afirmo, é o médico das almas. Porém aqui,
Alguém já foi a algum médico, ou algum consultório médico, algum hospital, alguma clínica, e tenha saído de lá curado pelo médico? Minha avó já viu isso, a minha mãe já, minha tia, meu sobrinho, meu filho já. E eu vou dizer que não. Ninguém aqui foi a nenhum estabelecimento que tenha sido curado por um médico. O médico é o portador de uma informação ou de um conhecimento ou uma prática que, sendo aplicada naquele indivíduo, poderá curar-lhe ou sanar-lhe ou atenuar-lhe algum mal ou alguma indisposição naquele momento. Então o médico não cura, ele receita o remédio, esse remédio ele pode curar, entre aspas, né? O fisioterapeuta não cura uma dor na coluna, ele é um veículo de um tratamento que vai fazer com que aquele indivíduo melhore a sua coluna. O médico em si teria que ser a cura para poder curar alguém, mas ele não é. Tanto é que os médicos morrem. Se o médico fosse o dono da cura, ele não morreria. Mas ele morre. Então essas descobertas que nós vamos fazendo, que talvez seja interessante para alguém, talvez possa ser daqui a um tempo, nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa manhã. E para compartilhar, nós precisamos ter alguma informação para passar, ou precisamos ter algo para passar. E hoje eu trago para vocês uma passagem do apóstolo Marcos, ou melhor dizendo, do evangelista Marcos, no seu capítulo 8, no qual ele fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Para aqueles que ainda não estão ambientados com os termos bíblicos, com a geografia daquele lugar, nós vamos dizer que Betsaida era uma aldeia de proporções consideráveis. Era uma aldeia próxima ao lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, tudo a mesma coisa. E essa aldeia era uma aldeia próspera. Ela vivia da pesca, e onde se há prosperidade, há também conforto. Vocês concordam? Em princípio, onde há prosperidade, material pelo menos, há conforto material. E esse conforto leva-nos, ou nos proporciona, prazeres. É isso? Geralmente o conforto nos traz um prazer íntimo, um prazer físico, corporal. Mas muitas vezes esse prazer também nos apetece o paladar e nós queremos ter mais prazeres. E esse mais prazer pode nos levar à preguiça, à ociosidade, ao querer ter empregados que façam por nós aquilo que nós não temos mais forças ou coragem ou mesmo disposição para fazer. Isso vai nos exercitando muitas vezes o individualismo, o egoísmo. E quanto mais isso vai aumentando e vai nos trazendo prazer, mais vai aumentando em nós a ganância, a vontade de poder, de quanto mais eu puder mandar e ter prazer, mais eu terei conforto. E assim aconteceu também com aquela aldeia de Betsaida. Tanto é que num determinado momento Jesus chama os seus 70, ou melhor, primeiro ele chama os seus 12 apóstolos e manda-os à sua dianteira para pregar àquelas pessoas, dizendo a elas que o reino do céu estava chegando, ou melhor, o reino de Deus estava próximo. Mas ele fez uma advertência
aos seus discípulos. Estou pedindo a vocês licença para voltar um pouco na história, para contextualizar esse encontro de Jesus com o cego em Betsaida. Jesus chama os 12 apóstolos e os envia, mas ele dá uma orientação. Vocês vão fazer, essas são palavras minhas, não está na Bíblia, tá? Vocês vão fazer nessa universidade da vida, que nós acabamos de dar uma introdução aqui, a pesquisa e a extensão. Levar às pessoas conhecimento, mas vão fazer também essa sondagem do terreno que nós vamos palmilhar daqui a pouco. Mas vocês prestem atenção, aí essa parte já está na Bíblia. Não levem prata, não levem uma bolsa, não levem 2 túnicas, nem nada que possa tirar a atenção de vocês nesse processo, nesse caminhar. Nada que tire o foco do que vocês estão indo fazer. E se chegar em alguma casa e for hospedado, diga: a paz esteja nessa casa. Mas onde não quiserem receber vocês, saiam, batam até mesmo a poeira das sandálias e deixem aquela cidade. Por que nós estamos dizendo isso? Porque os discípulos voltaram. E quando voltaram, Jesus os chamou em particular para que eles prestassem relatório. É assim que se faz. Você vai numa missão, na volta você presta um relatório. Ou escrito, ou informatizado. Hoje já faz tudo Wi-Fi, né? Naquele tempo eles faziam Wi-Fi com mente, né? Porque Jesus já estava dentro do processo mental deles. O Wi-Fi já estava conectado diretamente, né? O tempo todo, como está até hoje, né? Onde 2 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. O Wi-Fi de Jesus já nos antecede 2000 anos. Bom, esses discípulos chegando relatavam o que havia sido feito ali. Em algumas das cidades, eles não foram aceitos. Pelo que consta no relato bíblico, que não consta o nome dessas cidades, uma delas foi Corazim e a outra Betsaida. Porque Jesus, ao recebê-los, fala o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se aqui, nesses locais, houvesse acontecido os sinais ou os prodígios, se em Tiro e Sidom, que são 2 cidades fenícias, houvesse acontecido os prodígios que aconteceram aqui em Corazim e Betsaida, não haveria acontecido o fim daquelas cidades. Aquelas cidades não teriam passado pelo sofrimento que passaram, porque conheceriam a obra divina que eles estão testemunhando aqui. Por que nós falamos isso? Para mostrar, ou para trazer aqui em primeiro lugar, o local onde residia aquele cego que Jesus vai proporcionar a sua cura. Está dando para acompanhar? Raciocínio? A história? A linha do tempo? Então vamos continuando. Jesus então chega com seus discípulos à aldeia de Betsaida. Nessa aldeia trazem-lhe um cego e pedem que o cure. Eu vou pedir a vocês licença para ler, são apenas 4 versículos, para que nós compreendamos pela linguagem do apóstolo, do discípulo Marcos, o que ele diz. É o capítulo 8, para quem depois quiser ler. Dirigem-se a Betsaida. Trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo
como árvores que andam. Recobrando a visão, então, novamente, Jesus impôs as mãos sobre os seus olhos e ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza, a todos. E o enviou para casa, dizendo: não entres na aldeia. Deu para pegar o enredo, compreender o que aconteceu? Jesus encontrou um cego, tirou da aldeia, foi lá, curou, mandou ele voltar. Foi isso? Em linhas gerais? Só que no finalzinho aqui, bem no finalzinho, a última frase, Jesus dá uma orientação que justifica a primeira linha desse capítulo, ou melhor, dessa passagem. Qual é o título da passagem? A cura de um cego em Betsaida. E no finalzinho ele fala: vá para a sua casa, mas não entre na aldeia. Nós poderíamos concluir aqui, Betsaida. Então ele faz um link. O título, prestem atenção no que ele nos fala isso. Marcos nos fala. Preste atenção no que vai ser relatado aqui do feito de Jesus. No final, ele fala assim: prestaram atenção? Entenderam o que ele disse? Isso está acontecendo numa aldeia que foi, entre aspas, muito entre aspas mesmo, maldita por Jesus. Porque andava em termos usados no Evangelho, iniquidade, cometendo diversos delitos morais. Então Jesus adentra essa aldeia e trazem um doente para ele, para o médico. Mas ali não era uma clínica, não era um bloco cirúrgico esterilizado, higienizado, próprio para se estabelecer uma cura. E esses atributos nós falamos no sentido moral. Não havia ali uma esterilização moral. Então ele retira o doente dali e o afasta para um lugar onde fosse possível essa cura. Mas ele o tira pela mão. Perceberam o detalhe? Ele o pega pela mão, ele não fala assim: vamos embora, alguém traga ele comigo. Ele pega pela mão. Ele segura esse doente pela mão, ou seja, ele dá segurança. Mesmo que fosse um cego, sabia onde estava segurando. E ele leva para fora desse ambiente psíquico. Chegando lá, ele começa o procedimento. A primeira coisa que ele faz nesse procedimento é perceber que ele é um cego. Não é isso? Se ele vai fazer uma cura, primeiro tem que saber onde está a doença. Então ele faz o procedimento, descobre que ele é cego. E aí ele cospe no olho do cego. Mas aí ele cospe no sentido simbólico, agora nós vamos adentrar nesse sentido, no sentido moral dessa passagem. Ele cospe na doença, ele não cospe no cego. Ele não cospe no indivíduo que ali está. E muitas vezes nós fazemos isso também. Um amigo, uma amiga nos chama e fala: Vinícius, eu estou com um problema seríssimo. Logo as orelhas levantam, né? Quando alguém usa esse termo e fala assim: eu estou com um problema sério, mas é uma coisa, a curiosidade aguça. Eu estou me separando do meu irmão. Eu estou me separando do meu marido. Ou eu dei um desfalque na minha empresa. Ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. São atitudes que não são muito aconselháveis no entendimento moral da sociedade.
E aí o que nós fazemos? Geralmente, nós temos todas as soluções para o outro. As nossas soluções para nós nem sempre são claras, mas para o outro, quase sempre nós temos as soluções. E aí nós cuspimos na doença dele. Cuspimos nos ouvidos dele a nossa solução. Ou fazemos o receituário de uma solução para aquele problema. Mas isso foi cuspido. O que acontece quando na nossa sociedade, na nossa sociedade ocidental, quando se cospe em alguém? É quase que um insulto, né? Ou é considerado um insulto profundo. E nós fazemos isso na intenção de ajudar, nós cuspimos às vezes as soluções das pessoas. E o que acontece nesse caso? Pode até servir de reflexão para aquela pessoa, mas não vai ser a cura. Pode ser mais tarde um caminho para essa pessoa encontrar uma direção, mas não é a cura. E assim também aconteceu com Jesus e com aquele cego. Cuspindo-lhe nos olhos, ele pergunta para o cego assim: fez alguma coisa? E o cego fala: não, ainda não vejo tudo não, mas eu estou vendo pessoas, porque as vejo como árvores que andam. Eu não sei quanto a vocês, na casa de vocês aqui tem árvore, na casa de alguns de vocês aqui tem árvore, tem, né? Lá em casa tem também, mas as árvores de lá não andam. Não sei o que acontece, que esse cego tinha um conhecimento de árvores que andavam, então ele assemelha pessoas a árvores que andam, mas as árvores de casa não andam, não sei se vocês não. Então certamente ele não estava falando exatamente de pessoas, ele estava falando de um conceito que poderia vir a partir disso aí, para que Jesus entendesse o que ele estava falando. E muitas vezes nós encontramos árvores na nossa vida que andam, pessoas, árvores que andam, e muitas vezes nós nos comportamos como pessoas, árvores que andam. O que é isso, Vinícius? Porque as pessoas não nos enxergam direito? Pode ser. As pessoas com a sua cegueira parcial, aquelas pessoas que estão com problema e precisam ser esclarecidas, nos procuram. E aí nós, como árvores, oferecemos a sombra, oferecemos o fruto da boa palavra, oferecemos o refrigério de uma informação positiva, de um bom conselho, e as pessoas vão embora. No dia seguinte, ou na semana seguinte, elas retornam com o mesmo problema. Nós respiramos, oferecemos os mesmos produtos que o árvore oferece, que nós acabamos de enumerar aqui agora. E a pessoa vai embora de novo. Daí a mais um mês a pessoa volta com o mesmo problema. Na hora que nós vemos a pessoa subir nesse cara, aí lá vem de novo fulano. Será que ele não entende? Será que não percebeu aquilo que eu falei, que eu já estou falando vou falar pela terceira vez e a pessoa não se mexe? Aí a pessoa dá um jeitinho de sair, de não encontrar, ou de apressar porque tem um compromisso, e dá um jeitinho de andar para longe. Aquele que estava procurando a árvore. E ali ele encontra árvores que andam, ele tem que sair andando atrás dela, para poder encontrar aquilo que ele procura no mar. Então esse cego via árvores que andavam, pessoas como árvores que andam, porque ele certamente já estava acostumado em passar por isso na sua aldeia de Saio. E quando Jesus começa a esclarecê-lo, começa a curar-lhe a cegueira moral, para que ele comece a perceber a vida em torno de si, ele começa a perceber árvores que andam. Que ali ele não vai encontrar
o que ele busca. E aí Jesus, a partir dessa compreensão, ele propõe a próxima etapa de um tratamento. Jesus toca-lhe os olhos. Percebe como é diferente? Primeiro ele cospe, depois ele toca. E o tocar, na nossa compreensão, é tocar algo que seja profundo. É tocar o ser em algo que não é material. Porque tocar o físico, qualquer um pode tocar, pode até esbarrar, pode agredir, pode fazer o que quiser. Mas tocar o indivíduo, a individualidade que está ali, ele precisa mexer ou no seu intelecto ou no seu sentimento. E nesse momento Jesus o toca nos dois pontos. Porque ele o esclarece e o conforta. E ali nesse momento o cego consegue ver. Falei agora, você enxerga? Enxerga com profundidade e pormenorizadamente. Agora eu consigo enxergar a vida que está em torno, consigo enxergar as pessoas, os comportamentos, o meu comportamento pormenorizado. O que me levou à doença? O que me levou à cegueira da ignorância? O que me cegou com essa ignorância a não perceber as leis divinas que estão no meu corpo? E por isso eu entrava naquele mesmo ambiente psíquico, comportamental, ético, moral da minha aldeia, Betsaida. Agora eu consigo ver com detalhes. Agora eu consigo ver de onde eu venho e como eu estava lá. E por isso eu adoeci. Por isso eu me encegueci das verdades de uma vida espiritual. Por isso eu estava precisando que alguém me levasse pela mão e me entregasse nas suas mãos. Jesus, então, percebendo que esse espírito estava relativamente curado. E por que nós dizemos relativamente? Porque a cura não se estabelece de imediato ali naquele momento. Jesus oferece a ele uma carga energética, magnética, para que ele se sustenha, ou que se sustente por um tempo. E a partir daí, cabe a ele manter esse magnetismo. É o que acontece conosco quando entramos na cabine de passe para receber um passe. O passista e os espíritos ali presentes, eles nos fornecem uma carga magnética, energética, para nos restabelecer por um tempo. Tanto é que na semana seguinte a gente às vezes se sente indisposto com alguma necessidade e volta para tomar o passe. Mas nós precisamos manter, sustentar esse magnetismo. É a nossa parte da cura. Então Jesus, nesse ponto, que já havia feito isso com esse cego, ou esse ex-cego, ele manda que volte para a sua aldeia. E agora está o detalhe todo, o ponto dessa passagem. Jesus fala, mas não, vá para a sua casa, Jesus fala para ele, vá para a sua casa, mas não entre na aldeia. E nós às vezes passamos despercebidos por esses detalhes e não imaginamos, não raciocinamos como você pode ir para casa se não entrar na aldeia. Como o mesmo território, o mesmo espaço físico, o mesmo espaço geográfico. Eu poderia dar um exemplo aqui da Ilha dos Araújos. Alguém aqui mora na Ilha dos Araújos? Não. O Olívio mora, né? O Olívio frequenta a casa que mora na Ilha dos Araújos. A mesma coisa que eu falar para o Olívio, assim, olha, Olívio, a reunião terminou. Você aprendeu? Porque nós estudamos o Evangelho junto, o livro dos Espíritos.
Agora, pode voltar para sua casa, mas não entre na Ilha dos Araújos. Ele vai falar, como assim, Vinícius? Pode ser ali o meu bairro, a minha aldeia. Como é que eu vou para a minha casa? Não entro na minha aldeia. Mas foi isso que Jesus falou comigo. Vá para a sua casa, mas não entre na sua aldeia. Por quê? Porque a sua aldeia é Betsaida. É a Betsaida que eu acabava de dizer para os meus apóstolos: ai de ti, Betsaida. Com tantas iniquidades que tem realizado lá, os seus moradores vão sofrer muito se não mudarem a atitude. E esse cego, ou esse ex-cego, ele estava nesse mesmo ambiente moral, esse mesmo ambiente fluídico, energético, essa mesma psicosfera. Então, quando Jesus o tira de lá, abrindo os seus olhos, permitindo que ele perceba o ambiente que ele está, que não é mais devido àquele que conhece os ensinamentos de Jesus, agora não é mais coerente entrar nesse mesmo processo. Então ele vai para a sua casa, a casa do coração, a sua casa íntima. Vá para a sua casa, entre na sua casa, mas não volte a entrar novamente nesse comportamento dessa aldeia, nesse comportamento moral. Não está dizendo para ele discriminar as pessoas, não. Embora pudesse conviver e devesse, porque era o lar dele, conviver com aquelas pessoas, ele não deveria entrar no ambiente moral daquela aldeia mais. E muitas vezes nós temos a nossa, aliás, nós estamos sendo a nossa aldeia, mas muitas vezes nós não percebemos que precisamos também, ou melhor, é necessário fazer esse exercício de entrarmos nas nossas aldeias de convivência, que são o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa casa religiosa, seja ela qual for, a nossa sociedade nas vias públicas, as instituições. Podemos transitar por todas essas aldeias, mas manter a nossa casa moral. E quando eu vejo Jesus falando essas coisas, eu ouço ele falando dessa forma, por parábolas, por sentido figurado, por metáforas, e os discípulos, apóstolos também, relatando com tanto detalhe, com tanta minúcia, é que eu vejo quão grande foi os ensinamentos de Jesus. O quanto grande é essa universidade na qual ele é o reitor, é o professor, é o laboratorista, é o faxineiro, é o manobrista, é o vigia, é o telefonista, é o arquivista, é o bibliotecário. Jesus está em todos esses personagens, todos esses protagonistas de uma universidade da vida, na qual nós procuramos fazer um curso de medicina da alma, porque é para isso que nós estamos aqui nesse planeta encarnados. Curar as nossas indisposições, não vou colocar doença no bolso, as nossas indisposições da alma, porque elas refletem o nosso físico. Nosso físico estará sempre perfeito, dentro das nossas vontades de espírito, da nossa vontade consciente e inconsciente. Se nós temos essa vontade, nós imprimimos essa vontade ao nosso corpo físico, e o corpo físico está obedecendo, e às vezes por isso está adoecendo, então ele está perfeito. Ele está atendendo às ordens, então é um servo perfeito. Mas a nossa ideia de perfeição, ela às vezes precisa ser ajustada para que nós percebamos a vida melhor. Então nós entendemos isso que não está
trazendo conforto como doença, isso que nos traz conforto, alegria, como saúde. Há então, que nos parece, uma necessidade de compreendermos o que Jesus falava o tempo todo. Falava para o Espírito. Falava de coisas espirituais e morais, que são voltadas para o ser que é imortal, o ser que é uma centelha da vontade divina. Então, essa reflexão dessa manhã de domingo, esse horário mesmo é luz. Passamos tipo. Estamos dentro do nosso horário, então trazemos essa reflexão para essa noite, compartilhando com vocês. Desculpa, eu estou tão acostumado a falar à noite, obrigado. Eu estou tão acostumado a falar à noite que o meu fuso horário acaba não funcionando muito bem aqui dentro do meu verbo, não. Mas essa reflexão que nós trazemos nessa manhã de domingo são baseadas naquilo que nós vamos descobrindo nos evangelhos, que são evangelhos que podem ser muito, imensamente clareados pelos conhecimentos da doutrina espírita, que nos esclarece pontos que nós não conseguíamos perceber até ontem, quando ela ainda não era codificada. Então, a vocês, meu muito obrigado. Espero ter sido útil de alguma forma na manhã de hoje.